Com o louvor da harpa, você que trouxe a sua harpa cristã, nos ajude aí para adorar a Deus, para que fica bom para todo mundo. 175. Da harpa cristã, você que tem a sua harpa, vamos aproveitar e adorar a Deus nessa noite. A gente vai adorar o Senhor com 175. E o outro, deixa eu ver aqui, tem mais uma aqui. E o outro vai ser 547, tá bom? Depois dos 175, vai ser o 547. Vamos lá. Irmãos amados e resgatado, seguir avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, viveis unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, no nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, ok? No nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificado, sedes valente e muito prudente, estais lavado e libertado no nome santo de Jesus. No nome santo, a igreja, no nome santo. Vivi perdido, mas sou remido. No que? No nome santo de Jesus. No nome santo, no nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido. No que? No nome santo de Jesus. Oh glória! Aplauda o Senhor nessa noite, amém? 547. O rei está voltando, bem? Se a garganta aqui falhar aqui, os irmãos ajudam, tá bom? Os fiéis são translardados, seu trabalho aqui findou,
A carreira desse santo nessa vida já cessou. Do Senhor os bons serveiros terminaram seu labor. A colheita contemplou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para o santo transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Nessa terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. A notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para o santo transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo no bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Ao Cordeiro vamos, vamos, estamos indo para o lar. O Rei está voltando. A igreja adorando. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Mais uma vez o Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para o santo transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. E a igreja glorifica e adora ao Rei. Aleluia. Ele está voltando, irmãos. O Rei está voltando. Pode ter certeza, irmãos, que Ele está voltando. Bem, vamos, querido, o nosso pastor presidente, bispo Edivaldo, ele não está presente conosco. Ele não está muito bem hoje, tá bom? Então está se resguardando. Então a gente vai estar orando, tá bom? Daqui a pouquinho vamos estar orando. Daqui a pouquinho nada, né, irmãos? Vamos orar agora, né? Apresentar, acredito que já oraram de manhã, de tarde. Vamos agora também orar também no período também da noite, para que o Senhor restaure 100% a saúde, para que Ele possa estar, né, rápido aqui de volta para nós, tá bom?
curve as vossas cabeças, vamos orar nesse momento. Pai, Senhor querido, Senhor de graça, de poder, estamos juntamente com a tua igreja, a noiva do Cordeiro, mediante a tua presença, meu Pai, nós levantamos este clamor especial, ó Pai. Um clamor pela a nossa autoridade que o Senhor colocou aqui na terra sobre a nossa vida, que é o nosso pastor, meu Pai, Bispo Edivaldo, meu Senhor, que não se encontra muito bem nos dias de hoje, ó Pai. Entendemos e sabemos, ó Pai, que não é fácil, meu Senhor querido, estar liderando o império que o Senhor colocou em suas mãos. E muitas vezes vem, ó Pai querido, uma enfermidade aqui, outra ali, mas nada que o Senhor não possa restaurar a saúde do teu filho, meu Senhor, revigorar a saúde do teu filho, ó Pai amado. Basta somente uma gota do teu sangue, ó Pai, e o teu filho será curado, sarado. A tua igreja ora, clama e acredita, meu Senhor, na recuperação, ó Pai amado, na saúde do teu filho, meu Senhor querido. E acreditamos, Senhor querido, que nos próximos cultos ele vai estar aqui adorando a Deus juntamente conosco, para a honra e a glória de Deus que fez os céus e a terra, no nome do Senhor Jesus, amém? Aplaude ao Senhor, amém? Pela saúde do nosso pastor, tá bom? Glória a Deus. Querido, nós vamos ouvir uma saudação, daqui a pouco estaremos ouvindo a mensagem. Vamos ouvir uma saudação com o nosso irmão evangelista Ironilton. Vamos ouvir nosso irmão Ironilton com uma saudação. E vamos fazer assim, logo após o Ironilton, tá bom? Vamos ouvir também a missionária internacional Socorro também, né? Socorro vai nos deixar, né? Glória a Deus. E também vamos querer ouvir também, né? Não vamos ter mais o privilégio de estar ouvindo ela tão cedo de perto, né? Mas a gente vai aproveitar o dia de hoje, ouvir também a missionária Socorro, tá bom? E acreditamos que é só um tempo. Deus, ele prepara o tempo, Deus leva, Deus traz. E se Deus levar e não trouxer de volta, com certeza também na glória vamos estar todo mundo junto e adorando o Senhor. E hoje, querido, existe, né? Existe celular, né? Existe o WhatsApp, existe a internet, para que os irmãos também possam estar sempre se atualizando com os irmãos que vão para outros estados, outras cidades, tá bom? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Você está feliz com Jesus? Ele está presente neste lugar, amém? Livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, e o versículo 29 está escrito assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou repetir o final que diz: Vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga glória a Deus por isso. Irmãos, é sabido de nós outros que Jesus, simbolicamente, ele representa o Cordeiro Pascual. E o que é um cordeiro, para quem não sabe? Há uma diferença entre cordeiro e carneiro. O cordeiro, ele é até 1 ano. Do dia que ele nasce até 1 ano, ele é cordeiro. 1 ano e 1 dia para lá, ele se torna um carneiro. O cordeiro, ele não tem relações. Um cordeiro, ele é virgem. Por isso que Jesus, ele é tido como Cordeiro de Deus. Os testemunhas de Jeová dizem, e os mormons, que Jesus, ele era bígamo, que ele teve várias mulheres, inclusive Maria Madalena era uma das suas amantes. Diga comigo, está repreendido. É culto de ensinamento. Jesus, ele não se contaminou, ele não teve esposas. Ele foi o Cordeiro de Deus que veio a este mundo com um objetivo: tirar o pecado da humanidade. E Jesus, como Cordeiro, ele não se apresenta apenas no Novo Testamento. Quando Adão peca e perde a sua vestimenta espiritual, ele agora pega a folhagem de figueira para se cobrir.
Deus agora aparece no Éden e pergunta: aonde é que tu estás, Adão? E Adão disse: a mulher que tu me destes, ela me deu do fruto, eu comi e por isso me escondi. Deus agora mata um cordeiro, tira a sua pele e os veste, dizendo para o homem: a partir de agora vocês vão viver debaixo do sangue e da cobertura do cordeiro. Veja bem que Abraão também, ele vê o cordeiro, pastor Carlos César. A Bíblia diz que Deus fala para Abraão: tu me amas? Sim. Pega o teu filho, teu único filho, leva ao monte que eu te mostrarei, e lá tu há de sacrificar Isaque. Abraão pega o menino, pega a lenha, pega o cutelo, leva alguns moços com ele, diga para os moços: fica aqui no pé do monte, que eu e o rapaz subiremos, mas voltaremos. Abraão já sabia que o Deus que fez a promessa não haveria de retirar, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus fez uma promessa para você, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus e Ele é fiel para cumpri-la. Isaque diz: meu pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, ali está o altar, mas cadê o sacrifício? E Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro. Quando Abraão agora amarra o menino, pega o cutelo e há de sacrificá-lo, a voz do céu brada e diz: Abraão, não faça nenhum mal ao menino, porque Deus já viu que tu ama e Deus já preparou o cordeiro. Abraão olha para o canto, e quem é que está lá? O cordeiro imaculado para ser sacrificado. Oh, bendito seja o nome do cordeiro. Stella para chora manda saio. Bendito é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro nada mais era do que Jesus Cristo em uma forma teofânica, em uma aparição, em uma manifestação. O cordeiro de Deus, ele sempre estará presente na vida do crente. Lembra quando o povo estava para sair do Egito? A última praga, Deus falou o que para Moisés? Pega um cordeiro, derrama o seu sangue, pega este sangue e passa nos umbrais das portas, porque à meia-noite o anjo da morte vai passar, mas a casa que tiver a marca do sangue do cordeiro, o anjo não vai entrar. Deixa eu ver crente que tem a marca do sangue, não anda temendo nada nem ninguém. Crente que tem a marca do sangue pode levantar caluniador, pode levantar fofoqueiro mentiroso, enviado das trevas, mas quem tem a marca do sangue sabe que maior é o Cordeiro de Deus. Deixa eu ver quem tem a marca do sangue aí. Deixa eu ver, levante a mão e adore a Ele. E Deus disse para Moisés: tem mais. Sabe a buchada? Vocês não vão jogar fora, vocês vão comer. E vai ser assada. Vocês vão comer buchada de bode assada. Antes de passar o sangue, se alimenta da buchada, porque buchada representa força. Quem é do Nordeste aqui sabe, quando comia buchada, eu não é pastora Dilma, chegar o sol escorria, as pernas tremia, mas depois de noite, meu irmão, a nega véia que se preparasse, porque o varão estava firme, porque comia buchada. E tem mais, você vai pegar a perna também do cordeiro, não vai jogar fora, vai comer para ter tudo dano na vida. Crente que come buchada, crente que come pera de cabrito, pera de bode, pera de cordeiro, não anda perecendo por aí. Agora crente anêmico, zanzinga, que não tem sangue, que não come buchada do cordeiro, aí fica igual a galinha da Angola: tô fraco, tô fraco. Diga para esses crentes, diga ao fraco que eu sou forte, porque posso todas as coisas no Cordeiro de Deus. Deixa eu ver se você também, ah meu Deus, adore esse Deus. Eu agradeço. Graça e paz, igreja, amém?
vou falar bem pouquinho, porque esses últimos dias eu estou uma manteiga derretida, sabe? Mas ontem ali eu derramei todas as lágrimas que eu tinha. Hoje eu só quero mesmo, irmãos, agradecer a Deus. É impossível falar sem não derramar as lágrimas. Mas eu quero ser muito grata a Deus. Creio que a igreja já está sabendo, né? Quinta-feira eu estou indo ali para o meu Pernambuco. Vou ali uma missão, como foi dito ali ontem pelas minhas pastoras. E todas as pessoas que eu falo sobre o assunto, falam, irmã, veja isso como uma missão. Mas eu não poderia ir, irmão, sem não agradecer a Deus por esse ministério. Ontem eu falei, eu vou repetir, eu não estou saindo da fonte. Não me vejam como uma pessoa que não é da fonte, porque eu não me vejo em outro ministério. Eu me converti na Fonte de Água Viva há 17 anos atrás. E eu sou muito grata porque eu fui muito bem acolhida nesse lugar. Tanto pelo bispo Edivaldo, pelo bispo Aguinaldo Vieira, também pelas minhas pastoras. Quando eu falo com algumas das minhas irmãs que são evangélicas, às vezes eu posto foto com a pastora Vera, com a pastora Cosmira. As pastoras, ela falou, mano, quantas pastoras você tem? Eu digo, eu tenho várias. E isso é um privilégio, irmãos. Mas eu não tenho só pastoras. Eu não tenho só pastores, eu tenho amigos, eu tenho amigas. E isso é um privilégio, irmão, para a minha vida. Eu estou indo, não vejo isso como uma despedida, como eu falei ontem. Eu creio que, como assim o pastor Sebastião acabou de falar, no tempo de Deus ele me trará de volta. Mas eu vou levar no meu coração a cada um de vocês. Eu quero dizer que eu sou muito grata por tudo, minhas pastoras, aos pastores. Quando eu me converti lá na Atlântica com a pastora Célia e o pastor Carlos César. Foi meus primeiros pastores da Fonte de Água Viva. E eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês. A gente tem WhatsApp hoje em dia. Como o pastor Sebastião falou, a gente não deixa de se comunicar, né? Porque hoje em dia é muito fácil a gente se comunicar pelas redes sociais, né? Eu peço a Deus que me conduza ali em segurança. Eu estou indo com toda a minha família, né? Está indo todo mundo, só não está indo o pastor Raimundo, por motivo de saúde da minha mãe. Mas os demais vão voltar e eu vou ficar ali. E eu peço que continue orando por mim. Hoje eu não vou ver o bispo Edivaldo, se eu conseguir amanhã, porque eu estou numa correria, irmãos. Eu vou lhe dar um abraço. Já nos falamos. No domingo era para mim ter esperado o culto, mas por motivo também de correria eu acabei não esperando. Mas até quinta-feira eu creio que dá tempo eu dar um abraço ali do bispo. Mas eu quero ser muito grata a Deus pela vida dele, porque ele não foi só meu pastor. E ele vai continuar sendo. Mas ele foi meu pastor, foi meu amigo, meu conselheiro, meu segundo pai. E eu sou muito grata a Deus pela vida dele. Meu muito obrigada a cada um de vocês. E no tempo de Deus, eu creio que Deus vai me trazer aqui em nome de Jesus Cristo. Mas eu costumo falar sempre assim, o tempo é de Deus, né? E Ele sabe todas as coisas. Eu estou ali em uma missão e eu creio que Ele está no controle de todas as coisas. A cada uma das irmãs que eu comentava um assunto, eu ouvia sempre essa palavra, irmã, você está cumprindo aquilo que está na Bíblia. A Bíblia fala que nós devemos honrar pai e mãe. E eu estou fazendo isso e vou continuar ali, fazendo aquilo que o meu pastor me orientou. E eu só peço aos irmãos que continuem orando por mim e que eu agradeça a Deus por cada uma de vocês. Meu muito obrigada, viu, gente? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Bem, queridos, vamos aproveitar esse momento. Vamos ouvir a palavra, bem? O pastor Everton hoje vai estar ministrando a palavra, tá bom? Vamos, estende as mãos para cá. Vamos orar pela vida do pastor Everton. Deus já colocou a palavra ao seu coração. Vamos orar apenas em agradecimento a Deus por aquilo que Ele já vai falar nessa noite em nosso meio, tá bom? Senhor Deus, Pai de amor, de graça e de unção,
Obrigado, meu Senhor querido, por tudo aquilo que já aconteceu aqui neste lugar. Pelos teus filhos, ó Pai querido, que oraram desde as 6 horas da manhã, ó Pai querido, até agora no período da noite. Chegamos aqui, encontramos irmãs orando, buscando a tua presença. Obrigado pela vida, Senhor querido, daqueles que já tiveram o seu momento de oportunidade, meu Senhor, que o Senhor possa abençoar poderosamente. Obrigado pela vida de todos, Senhor, aqui presente, ó Pai amado. Obrigado pela vida, Senhor, do nosso pastor presidente, Bispo Edivaldo, que eu tenho certeza que neste momento, ó Pai amado, ele já recebeu, ó Pai querido, a restauração, meu Pai amado, da sua saúde totalmente, meu Senhor. Eis aí o teu filho, Senhor querido, pastor Everton, que está na incumbência, meu Deus amado, de trazer a tua palavra ao nosso coração. Toma o teu filho de uma maneira o qual o Senhor ainda não tiver usado na face da terra, não aquilo que queremos, ó Pai, ouvir, mas aquilo que o Senhor já tem preparado nessa noite para os nossos corações. Nossos ouvidos venham estar sensíveis a ouvir a tua voz, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que bom que estamos aqui nessa noite para mais um dia aprendermos da palavra de Deus. Deus abençoe a vida do pastor Carlos César, que me confiou essa oportunidade de estarmos aqui para poder estar fazendo menção da palavra de Deus. Creio que ainda hoje o bispo vai receber a sua vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Pensei que eu ia ser pastor também da Missionária Socorro, mas ela não foi para lá. Não deu tempo, né? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero convidar todos, por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23. Glória a Deus. Amém. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versículo de número 23, que diz assim: E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, a gente que estávamos tão acostumado em pregar, em oportunidades, e não em ensinar, e sim pregar. Eu aprendi também com o bispo a respeito do que é pregação e o que é ensinamento. E dentro desse período que tivemos a oportunidade de estar ali na Vila Baiana, pastoreando, nós tivemos que nos enquadrar nesse padrão de ensinamento também.
Então, cada dia eu tive a preocupação de buscar a Deus, pedir para que o Senhor pudesse a cada dia nos orientar, para que assim pudéssemos estar instruindo o seu povo segundo a palavra de Deus. Sabemos que Jesus ele foi um dos maiores mestres, ensinador das Escrituras Sagradas. Jesus ele mais ensinou do que pregou. Observamos que Jesus, quando ele inicia o seu ministério, Jesus ele inicia com uma série de ensinamentos, iniciando no capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus, aonde ele começa a instruir os seus discípulos no Sermão da Montanha. E esse ensinamento ele vai se estender até no capítulo de número 7 do próprio Evangelho escrito por Mateus. Sabemos que Jesus ele vai abordar diversos temas. Jesus vai falar sobre a oração. Jesus vai falar sobre o jejum. Jesus ele vai falar a respeito de amar os nossos inimigos. Jesus ele vai falar sobre o escândalo. Então Jesus ele aborda diversos temas para que pudesse instruir os seus discípulos. E sabemos que também quando Jesus ele ressuscita, ele fica cerca de 40 dias ainda com os discípulos, os ensinando, os orientando a respeito de tudo aquilo que eles deveriam fazer logo após a sua partida. Então aqui no Evangelho escrito por Lucas, sabemos que Lucas ele foi um dos discípulos. Lucas ele foi também um daqueles homens que teve a preocupação e a curiosidade. Lucas ele tinha 2 ofícios. Lucas ele era médico e também era um historiador. E sabemos que Lucas ele tem 2 autorias escritas por ele. O Evangelho que contém o seu nome, a sua autoria, o Evangelho de Lucas. E também Lucas ele também escreve o livro de Atos dos Apóstolos, também dito e nomeado como Atos do Espírito Santo. E é neste livro onde observamos o início, o desenvolvimento e o crescimento da igreja primitiva. Então Lucas, ele é um homem que tem a preocupação de pesquisar, de examinar, de ir atrás, saber a respeito de quem era Jesus, seu ministério e de tudo aquilo que ele fez. Lucas escrevendo o Evangelho no capítulo de número 9, especificamente no versículo de número 23, Lucas ele vai escrever dizendo: e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. A epígrafe do texto está dizendo: cada um deve levar a sua cruz. E dentro dessa passagem bíblica, eu quero poder ministrar nesta noite baseado em um tema: o que precisamos fazer para seguir Jesus. Existe um padrão, existe algo que nós precisamos fazer, ter uma atitude, ter uma ação, para que nós venhamos seguir a Jesus. Mas o que precisamos entender dentro de tudo isso
Em uma oportunidade que eu tive, eu falei a respeito disso. Qual tipo de propaganda estão fazendo para você, ou fizeram para você, a respeito do Evangelho de Jesus? Quantos de nós aqui já não fomos enganados em ir no McDonald's, no Burger King, ao ver aquela imagem tão linda na televisão, daquele lanche tão grande que enche os nossos olhos, e quando nós chegamos lá, o lanche é tão pequeno que dá vontade de comer uns 3, 4. No nosso entendimento, nós vamos falar, nós somos enganados. Aquela propaganda me enganou. Isso vai causar em nós uma frustração e uma decepção. E o que nós iremos dizer? Eu prefiro comer um lanche no Paulo Lanche do que ir no McDonald's. Eles me enganaram. Qual tipo de propaganda fizeram para nós a respeito do Evangelho de Cristo? O que nos trouxe até aqui, aos pés da cruz? O que nos motivou a sair, a abandonar a vida que nós vivíamos para hoje estarmos aqui? Se alguém chegou até você e disse: se você for para Cristo, você não vai ter mais luta. Se você for para Cristo, as coisas vão mudar na sua vida e vai ficar tudo beleza, tudo maravilha. Se você for para Cristo, só vai ser vitória, só vai ser bênção. Eu tenho uma notícia para te dizer: te enganaram. E infelizmente, dentro desse engano, você vai ser decepcionado, ou você vai se decepcionar. Melhor dizendo, a melhor expressão a ser dita, você vai se decepcionar. E você se decepcionando, você vai procurar um culpado. E quem é esse culpado? Primeiro, é o pastor. Segundo, é a atitude e comportamento das pessoas dentro da igreja. Terceiro, é a doutrina, é os usos e costumes, é aquilo que acontece na parte interna dentro da igreja. Dependendo do tipo de propaganda que fizeram para você a respeito do Evangelho, você vai viver uma vida de frustração, de decepção. O Evangelho que é apresentado por Cristo não é um Evangelho de só vitória, não é um Evangelho de só bênção, não é um Evangelho de só prosperidade. O Evangelho que é apresentado por Cristo, primeiro, é o Evangelho que, se alguém quiser vir após mim. Então a primeira observação dentro do texto é: ninguém deve vir por interesse próprio. Ninguém deve servir a Deus por obrigação. Você não é obrigado a servir a Deus. Você não é obrigado a estar na igreja. Você não é obrigado a estar aqui se alguém quiser. Então, se você está aqui porque você quis, foi uma decisão que você tomou. E se você tomou essa decisão de estar aqui, você precisa se enquadrar
um servo de Deus que verdadeiramente quer seguir a Jesus. E o que é interessante, que é escrito por Lucas, é que Jesus dizia para todos. Ou seja, aquilo que aconteceria consequentemente de uma decisão a ser tomada por alguém, não era especificamente para uma pessoa, era para todos. Então, o que nós precisamos fazer para seguir a Jesus? Primeiro, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A primeira observação daqueles que querem seguir a Jesus é negar a si mesmo. Porque evangelho não é fazer a minha vontade. Evangelho é fazer a vontade daquele que eu escolhi servir ele. Porque antes de servir Jesus, você não tinha vontade própria. Você fazia aquilo que o diabo mandava você fazer. Evangelho é negar-se a si mesmo. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer para seguir a Jesus é negar a si mesmo. E a palavra negar-se a si mesmo significa abandonar o pecado, e se submeter à vontade de Deus, e estar pronto a se sacrificar por amor a Jesus. Negar-se a si mesmo diz respeito de abrir mão de seus próprios desejos, objetivos pessoais, e se colocar à vontade e ao serviço de Deus. Negar-se a si mesmo também fala de renúncia. A palavra renúncia significa abrir mão de algo em favor de outro. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer para seguir a Jesus é negar-se a si mesmo. Ou seja, primeira atitude a ser tomada: abandonar o pecado, submeter a fazer a vontade de Deus, e estar pronto a se sacrificar por amor de Jesus. Negar-se a si mesmo é deixar de lado as suas vontades, os seus desejos, os seus prazeres, aquilo que você gosta, aquilo que você ama, aquilo que tira o tempo de Deus na sua vida. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer para seguir a Jesus é renunciar às nossas próprias vontades. O evangelho que é apresentado por Cristo dentro da Bíblia Sagrada é o evangelho de renúncia. Se você quer servir a Deus, você precisa renunciar às tuas vontades, os teus desejos. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como de uma fonte jorrar duas águas. Não tem como adorar a dois deuses. Então, para servir a Deus, nós temos que dizer não para nós. Nós temos que dizer não para nossa vontade. Nós temos que dizer não para o nosso prazer. A carne está gritando e dizendo: faça a tua vontade. Mas quem quer servir a Deus vai dizer não para si mesmo e vai dizer sim para a vontade de Deus. Primeira coisa que precisamos fazer para seguir a Jesus é negar a si mesmo. Aí uma pergunta que não quer calar:
Se negar-se a si mesmo fala de renúncia. Se renúncia está falando de abrir mão de algo para receber outra coisa maior e melhor. Porque muitas das vezes nós nos questionamos a respeito de algo que não recebemos ainda. Nós precisamos olhar para dentro de nós e dizer: será que eu tenho abrido mão da minha vontade para viver a vontade de Deus? Será que eu tenho abrido mão daquilo que eu gosto para deixar com que Deus venha realizar o seu propósito na minha vida? Então muitas das vezes nós não recebemos de Deus ainda algo novo, porque nós estamos vivendo debaixo de coisas velhas ainda, práticas velhas, atitudes velhas, comportamentos velhos. Está tanto tempo na igreja, ainda não negou-se a si mesmo, ainda não renunciou às suas vontades, continua vivendo uma vida de mesmice. Vai passar ano, vai entrar ano, e você vai viver na mesma coisa. Mas se você deixar de lado a tua vontade, se você renunciar, algo novo da parte de Deus vai chegar na tua vida. Então deixa de lado, abra mão da sua vontade e viva a vontade de Deus. O evangelho que está sendo apresentado hoje é o evangelho de facilidade. É o evangelho: venha como estás e permaneça. Porque Deus quer o teu coração. Deus quer o teu coração. Deus não quer o seu coração. Ele não é açougueiro. Deus quer o teu corpo, tua alma e o teu espírito. Deus, Ele não quer que você se entrega pela metade. Deus, Ele quer que você se entrega por completo, por inteiro a Ele. Então a primeira coisa a ser feita é negar a si mesmo. Certo dia nós estávamos num lugar, aí estávamos brincando, era até um casamento, estavam brincando, estava passando aqueles louvor, ritmo de forró, e nós estávamos fazendo aquela brincadeira. Aí uma mulher disse para o meu irmão: eu ser crente desse jeito, por isso que eu não vou para a igreja. Eu falei: se ela falasse para mim, eu ia olhar para ela e dizer: não, você não vai para a igreja, não é por causa disso. Você não vai para a igreja é por causa do teu cigarro, da tua cachaça e dos teus vícios. Esse é o motivo que você não está servindo a Deus, porque você não quer renunciar às tuas vontades para viver a vontade de Deus. Porque para hoje estarmos aqui, nós tivemos que deixar algumas coisas de lado. Quem aqui não gostava de beber uma? Cheirar uma cocaína, fumar uma maconha, sair para as baladas? Eu gostava. Mas quando me foi apresentado o evangelho, primeira coisa que veio: você precisa deixar isso de lado agora. Porque se você não deixar, você não vai viver o propósito de Deus na sua vida. Então o que nós estamos vivendo hoje foi a renúncia que fizemos lá atrás.
Então o que você está vivenciando hoje e que as pessoas estão olhando para você, sua casa, sua família, suas conquistas, aquilo que Deus está acrescentando na sua vida e dizendo: Deus está fazendo grandes coisas na vida dele, na vida dela, na casa dele, na casa dela. Isso é o que você fez, isso é a sua atitude, isso é a decisão que você tomou lá atrás, de dizer não para você e dizer sim para Deus, de você deixar as coisas do mundo para viver o propósito de Deus. E Deus tem mais para te acrescentar. Isso só é um pouco, só é uma partícula daquilo que o céu está preparando para você. Sabe o que Deus está preparando para aqueles que vivem uma vida de renúncia, aqueles que negam a si mesmo a cada dia, aqueles que abandonam o pecado, deixa de lado. Sabe o que está sendo preparado para você? Naquele grande dia, você chegará diante da presença do Pai e Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança a terra que está preparada desde a fundação do século, para você que renunciou, para você que negou-se a si mesmo, e para aqueles que não viveu uma vida de renúncia. Deus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Primeira coisa que precisamos fazer é negar a si mesmo. Segunda coisa, tome cada dia sua cruz. A primeira observação é negar a si mesmo. E você já sabe o que significa negar-se. Viver uma vida de renúncia, abrir mão de algumas coisas para poder viver segundo a vontade de Deus. Tomar a cruz. A cruz era o instrumento mais cruel de execução utilizado pelo Império Romano para a condenação de escravos e dos piores criminosos da época, e principalmente aqueles que eram culpados de incitar revolta contra o Estado. Tomar a cruz. Cruz era símbolo de dor, sofrimento, perseguição por causa da sua fé. Tomar a cruz significa aceitar o perigo e o sofrimento por amor de Jesus. Então, aquele que toma a decisão de carregar a cruz, ele vai entender uma coisa: que ele vai passar por sofrimento, por perseguição, por causa da sua fé. Enfrentaremos momentos difíceis. Então o evangelho que apresentaram para você, dizendo que seria fácil, que daria tudo certo, te enganaram. Porque o evangelho é carregar a cruz. E carregar a cruz diz respeito a passar por sofrimento, por perseguição. Nós não enfrentamos nada a respeito dos nossos antepassados, aqueles que negaram a si mesmo, carregaram uma cruz. Mesmo assim, eles não retrocederam, porque foram apresentados para eles
o verdadeiro evangelho, o evangelho de renúncia, o evangelho de carregar a cruz. O crente, ele sofre, passa por perseguição, calúnia, injúria, difamação. É porque você a cada dia está carregando a cruz. Jesus, ele é o padrão de tudo. Perceba Jesus carregando aquela cruz. E ele não só carregou a cruz, ele apanhou muito, sofreu muito, foi humilhado, escarnecido e carregou a cruz. Mas diante de tudo isso, ele não deixou a sua cruz. Mesmo no momento mais difícil, em que ele não suportava o peso daquela cruz, aí constrangeram um homem, Simão Cirineu, que passava por ali, e ajudou a Jesus a carregar aquela cruz. Jesus está nos dizendo nesta noite: mesmo que a cruz venha pesar nos teus ombros, ao ponto de você não suportar e não conseguir andar, não se preocupe, porque Deus ainda prepara Simão Cirineu para pegar na tua mão e você caminhar. Mas você não pode deixar a cruz, não pode abandonar a cruz. Está sofrendo, mas continue. Está sofrendo, mas continue. É tanta dor, mas continue. É tanta lágrima, mas continue. Quem sabe estás pensando em desistir, parar e retroceder pelo peso da cruz, mas a cruz vai te levar para o propósito. A cruz vai te levar para o propósito. Então seguir a Jesus não é estar privado de passar por dificuldades na sua vida. Seguir a Jesus é passar por dificuldades, mas ter a certeza que Ele está conosco. Jesus, ele disse: eu vos deixo a minha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Mas antes de Jesus dizer que passaríamos por aflições, ele deixou uma coisa. Pergunte o quê? Pergunte o quê? Ele disse: eu vos deixo a minha paz. Você pode passar por aflições, tribulações e sofrimento, mas a paz do Senhor reina sobre a sua vida. Primeiro, Ele deixa a paz para você passar por aflições. E segundo, Ele te dá a garantia de que Ele venceu e de que você vai vencer também. Mesmo diante das aflições em que a vida vai nos afligir, Deus, Ele nos deixa a sua paz e Ele nos garante a vitória por intermédio do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Sofrimento nós passaremos, porque o Evangelho é sofrimento. Quantos aqui já não ouviram diversos testemunhos de que antes de servir a Deus passava por luta,
Mas depois que tomou a decisão de servir a Deus, as lutas multiplicam. Parece que dobrou, multiplicou. Muitos desistem, muitos retrocedem, porque eles deixam a dúvida entrar na sua mente. E o diabo lançando a seta dizendo: quando você estava no mundo, você não passava por isso. Quando você estava no mundo, as coisas não estavam desse jeito. Quando você estava no mundo, estava difícil, mas tinha alguma coisa na tua despensa. Quando você estava no mundo, tinha alguma coisa na tua carteira, a tua conta bancária tinha alguma coisa. Quando você estava no mundo, o pneu do carro não furava direto, não dava problema direto. Quando você estava no mundo, não era tanta luta, tanta dificuldade. O diabo vai colocando dúvida na mente desse crente, e se ele não repreender este mal, ele volta para lá. Assim como o povo hebreu também desejou, diante das lutas que enfrentaram no deserto, desejaram voltar para o Egito, comer cebola, comer pepino e comer alho, sendo que Deus estava preparando uma terra prometida que manava leite e mel. Deus está nos dizendo nesta noite: não queira retroceder para comer os manjares deste mundo. Deus está preparando um lugar, e lá tem terra prometida, e nesta terra vai manar leite e mel, leite e mel, leite e mel. O que é melhor? Um prato ou uma mesa preparada? O que é melhor? Um prato ou uma mesa farta? Porque o prato, olha para cá, o prato não é nem o diabo que oferece, é os demônios que ele envia. E a mesa preparada não é os anjos que vai servir, é Jesus. Vai valer a pena essa renúncia sua aí. Vai valer a pena carregar essa cruz tão pesada nos seus ombros. Vai valer a pena passar por todo esse sofrimento por causa do Evangelho. Vai valer a pena abandonar os teus prazeres, tua vontade, o pecado, as coisas deste mundo, para viver a vontade de Deus. Vai valer a pena, porque naquele grande dia diz a Bíblia Sagrada que o Senhor servirá uma grande ceia, e é Ele que vai servir para mim e para você, para mim e para você. Então vai valer a pena. Deixem olhar para te dizer: você está perdendo tempo dentro da igreja, você é tão novo, vai curtir, vai fazer a tua vontade. Tampa os teus ouvidos para todas essas palavras que estão sendo ditas, e abra os teus ouvidos para a voz de Deus que fala contigo, que vai valer a pena viver uma vida de propósito. Olha para cá, Abraão. Existem exemplos na Bíblia de pessoas que negaram a si mesmo e renunciaram às suas próprias vontades para viver a vontade de Deus na sua vida. O Senhor chama Abraão no capítulo 12, no verso 1, no verso 2. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão, ele ouviu uma voz, e ouvindo essa voz,
ele deixou sua casa, suas vontades, sua parentela, a casa do seu pai, e foi em direção a uma terra que nem ele sabia, mas ele estava sendo guiado por uma voz que dizia: sai daí, Abraão. E todos nós somos conhecedores que Abraão, ele é conhecido como um pai da fé. Ele é conhecido pelo pai da fé, não é? Porque nele se originalizou a fé. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé, porque dentro da casa do seu pai Terá, ele adorava e fabricava muitos deuses. Então o povo conhecia os deuses que eles viam. E Abraão, ele obedeceu uma voz. Ele não precisou ver, ele só obedeceu a voz de Deus. E ele também é o pai de muitas nações. Deus fez Abraão grande. Deus abençoou sua vida. Deus abençoou sua casa. A atitude que Abraão teve de sair da onde ele estava para ir em direção aonde Deus estava lhe mandando, fez ele ser uma pessoa tão abençoada. Então, para que você possa viver uma vida abençoada, primeiro, se atentamente ouvires a voz de Deus e obedecer, comerás o melhor desta terra, serás abençoado na tua entrada, serás abençoado na tua saída, e aonde colocar a planta do teu pé, serás abençoado também. Não se estará por cauda, porque Deus te colocará por cabeça. Não vai pedir emprestado, porque a bênção que Deus vai derramar, você vai emprestar. Sabe o que Deus está nos dizendo nesta noite? Quando nós tomamos a decisão de negar-se a si mesmo, de carregar a cruz, nós viveremos uma vida abençoada por Deus. Deus vai mudar o quadro da nossa vida. Deus vai mudar o quadro da nossa história. Abraão é um dos primeiros homens, exemplos na Bíblia, no Antigo Testamento, que negaram a si mesmo e seguiram em direção a uma voz que falava com ele. Deus disse para Elias: Elias, não só tem você como profeta. 1 Reis capítulo 19, verso 20, verso 19, verso 20. E partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de boi adiante deles, e ele estava com uma docécimas. Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias. A atitude que Eliseu ele teve de deixar aquilo que ele estava fazendo para seguir Elias, fez com que ele se tornasse um profeta. Deus, por muitas ocasiões, ainda não realizou algo na sua vida, porque você ainda não deixou algumas coisas para trás. Você não deve viver com isso. Para dessa expressão: eu sou assim, é o meu jeito, vou morrer assim. Para com isso. O Evangelho ainda muda vidas, pessoas, comportamento, atitude.
Porque dizer que o Espírito Santo habita em nós e não deixar o Espírito Santo trabalhar em nós é a mesma coisa que viver uma vida sem a presença do Espírito Santo na sua vida. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida não é mais a mesma pessoa. Tem as suas limitações, sim, somos seres humanos, mas não somos mais a mesma pessoa. Atitude e comportamento antigo fica para trás. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura, as coisas velhas e tudo. Quem verdadeiramente recebeu esse evangelho, sua vida é transformada. Seu corpo, sua alma e o seu espírito. No Novo Testamento, fala a respeito de pessoas que também negaram a si mesmo. Pedro, Tiago, João, André e Felipe eram pescadores e eles são os primeiros discípulos. Mateus capítulo 4, verso de número 18 ao 22. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram a Jesus. Perceba que Jesus, ele não fala muita coisa. A única coisa que Jesus diz para eles é: sigam. Jesus, ele não diz: abandona isso, deixa aquilo. Ele só pede para seguir. Aqueles que recebem o Evangelho, entendem o Evangelho, ele não precisa esperar Jesus mandar ele deixar alguma coisa. Ele já entende que para seguir Jesus tem que deixar alguma coisa. Porque quando Zaqueu recebe Jesus na sua casa, Zaqueu, ele diz: Senhor, se eu defraudei alguém, 4 vezes mais eu vou recompensá-los. Jesus não perguntou aquilo que ele fez. Jesus só disse que a salvação chegou na sua casa. Primeira coisa, ele se arrepende daquilo que ele fez. E segundo, ele vai lembrar de coisas que ele fez anteriormente. E se ele fez de errado, ele também vai se arrepender para viver o propósito de Deus na sua vida. Então aqueles que recebem o Evangelho, eles entendem que o Evangelho é negar a si mesmo. O Evangelho é carregar a cruz. Jesus, ele não pede muita coisa.
só pede para nós negarmos a nós mesmos e carregar a nossa cruz dia após. Então carregar a cruz não é vir um culto e depois de um mês vir de novo. É todo dia. Jesus está querendo dizer, não é para ser crente um dia só, não é para me seguir só um dia, é todos os dias. Na igreja, sim. No trabalho, sim. Na sociedade, sim. Na escola, sim. Aonde você passar, negue a si mesmo. Carregue a sua cruz. Porque este é o evangelho apresentado por Cristo. Então, o que nós precisamos fazer para seguir a Jesus? Diga primeiro, negar a si mesmo. Segundo, carregar a minha cruz. Não é carregar a cruz do vizinho, é a sua cruz. Isso está falando de individualidade. Cada um é responsável pelo seu relacionamento por Deus. Então não fique olhando a vida do vizinho, que ele não está renunciando, que ele não está negando a si mesmo, que ele não está carregando a cruz. Faça você sua parte, renuncia você, carregue você sua cruz, porque você sabe da onde você saiu, aonde você está e aonde você vai chegar. Então quem sabe aonde vai chegar, ele se esforça para ir lá. Do lugar aonde você saiu para o lugar para onde você vai chegar está mais próximo. Então espere mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus, vem. Maravilha. Aplauda mais uma vez o Senhor nessa noite, vem. Deus abençoe Pastor Everton por essa palavra. Bom, que a gente possa guardar essa palavra no nosso coração. Estamos gratos a Deus por essa palavra. Mas vamos aproveitar o momento agora para estar colhendo dízimos e oferta para manter a obra de Deus, tá bom? Você que nessa noite trouxe sua oferta, trouxe o seu dízimo, bom? Gostaríamos de ouvir a pastora Dilma adorar a Deus, né? Pastora Dilma, isso, adorar o Senhor. Enquanto nós vamos estar aí recolhendo dízimos e ofertas, irmãos, bons, os obreiros cooperadores já podem estar passando a salva, tá bom? Senhor, irmãos, amém? Vou cantar um louvor da harpa, mais fácil. É um louvor novo. Eu fico ensaiando em casa. E eu vou tentar cantar ele, pastor. Eu sei que tu tirou outro aí, tá bom? Mas eu já até cantei ele aqui uma vez no ensaio. Mas vamos lá. É o 36. Sebastião sabe, tu pega esse louvor aí, tu me ajuda a te cantar, pelo amor de Deus.
Ele é muito lindo, irmãos. E nós vamos adorar o Senhor nessa noite, amém? A igreja não vai embora, depois a gente tem ensaio, tá bom? Que palavra boa nesta noite. O Senhor seja exaltado. 36. O exilado é o nome do louvor. Deixa eu ver se eu leio. Na linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Tem dores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado eu sou. Porém, seu sangue põe-me limpo, eu pra pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. É fiel, sua vida é certa, quando eu não sei. Mas Ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar, mas são terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Passarinhos, belas flores, querem me encantar, são vão terrestres esplendores, quero meu lar voltar. Aleluia. Esse é o